S, né, que são os serviços sociais autônomos. Antes do recesso, nós vínhamos falando aí diretamente da administração pública, vínhamos falando das atividades, das ações ligadas aí à questão pública como um todo, e agora a gente vai começar a falar sobre outros entes que acabam aí interferindo ou acabam aí tendo relação com o poder público, tá? O poder público, ele tem lá, né, as atividades, que são atividades de Estado, a gente viu a administração direta, então a prefeitura tem lá a Secretaria de Educação, é direta porque é uma atividade diretamente ligada ao governo. O governo federal tem o Ministério da Saúde, que está aí nessa questão da vacina, atividade ligada direto ao governo. Característica que não tem CNPJ. As atividades indiretas, né, ou os órgãos aí, as ligações indiretas, elas são ligações que possuem CNPJ, são de natureza aí, complementares ou de apoio à administração pública direta. Então, a gente chegou a ver as autarquias, as fundações, os órgãos aí que são criados para poder dar esse suporte na administração pública, tá? Tudo isso que eu estou falando são coisas ligadas ao trimestre passado, não está aqui nesse pedaço da revisão do slide, mas só estou falando para ir lembrando vocês, porque ficou essa uma semana parado, e esse conteúdo foi um conteúdo mais do começo, né? Então agora a gente vai entrar aí no que eu preparei para hoje, que primeiro eu vou fazer uma revisão sobre a última aula, que era sobre as empresas estatais que nós tínhamos feito. E aí, na sequência, eu vou entrar falando dos sistemas S, que eu acredito que muitos de vocês já viram, já usaram, porque o sistema S São Vicente tem, por exemplo, o Senat. Algumas vezes o Senac, ele dá curso em São Vicente. O Sebrae dá curso, o Sebrae dá consultoria em alguns momentos, tá? Então a gente vai falar deles e como eles surgiram. Aproveitando já esse gancho da revisão que eu comecei a falar, na última aula aí, né, começo de abril aí mais ou menos, nós começamos a falar sobre as empresas estatais. Não sei se vocês recordam aí, mas eu falei que são empresas que o governo detém parte ou todo o capital social. E aí eu tinha trago alguns exemplos, trouxe exemplos sobre Petrobras, sobre empresas estatais que o governo assume quando tem prejuízo, e aí em caso de lucro, divide aí para todos, né? Então é uma coisa bem complexa, e há também o sucateamento, né? Então, no Brasil, a gente tem aquelas que são 100% do governo, são empresas públicas, e quando tem aí uma participação de outros, de entes privados, é uma empresa mista, tá? Os serviços que a gente tem, que são as empresas do governo, elas funcionam para dar agilidade aí a todo o processo, para poder atuar de uma forma mais próxima em um determinado segmento. Igual eu tinha dado exemplo da CPTM, exemplo do metrô, e aí tem os bancos também, tem banco público, banco privado, banco misto. Então, assim, o governo tem atuação no banco público, banco é com economia mista. No privado, o governo não atua como acionista, né? Como Oi, boa noite. Mas o governo, ele atua na questão de regulamentação. Daqui a pouco eu falo aqui que a gente tem a questão das agências regulamentadoras, tá? Então, nesse caso, as estatais, pública e mista. E aí também a gente tinha falado sobre aquelas de capital dependente e não dependente.
Quem está entrando aí e não está vendo a tela, se tiver tudo preto ou branco, sei lá, tenta sair e voltar de novo, mas se não funcionar, eu volto aqui e saio o slide e volto o slide, tá? Eu estou até colando os slides que eu vou colocando para vocês poderem acompanhar, mas esse Teams aqui, ele não acompanha o que para todo mundo, às vezes não aparece, tá? Uma estatal dependente, né, uma empresa estatal aí dependente é aquela que ela recebe, ela precisa do dinheiro do governo para o custeio das suas dívidas. Então, o governo cria ela, mas ela não tem aí saúde financeira própria ou vida financeira própria. Ela precisa do recurso do governo para poder se manter, tá? Então, para pagar despesa com pessoal, despesa aí para sua operação. Muito até se debate quanto algumas atividades como de fiscalização, por exemplo, o IBAMA. O IBAMA depende do governo. Aí o IBAMA, ele às vezes multa lá quando tem uma empresa ou as pessoas que fazem alguma ação de forma incorreta, e aí o IBAMA arrecada a multa. Só que é um trâmite até burocrático para que esse dinheiro, esse valor, chegue e seja usado. Então, até também ele é dependente, mesmo ele tendo uma receita lá que gera, mas ele acaba dependendo do Estado, e aí, às vezes, o Estado que eu digo a União, e às vezes ele acaba deixando ou diminuindo os repasses, deixando de repassar ou diminuindo, e acaba ficando uma situação muito crítica para fiscalizar. Tá? Isso a gente viu na outra semana. Um dado até que eu falei, tinha uns mapas, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uns mapas que eu tinha mostrado. A gente tem das 263 empresas, 43% são aí dependentes, ou seja, 114 são dependentes de recursos do governo, tá? O governo ele acaba no orçamento colocando isso, mas ele não pode se esquecer da lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que eu tinha citado aí na outra aula, não sei se vocês vão lembrar. Ó, eu vou escrever aqui o que é o limite de gasto. Peraí, limite de gasto que o governo pode executar. Então, vamos supor, na lei da responsabilidade fiscal, a prefeitura ela pode gastar, ou o Estado, 50% a 51% do orçamento com pessoal. Quando eu falo pessoal, é com mão de obra, com pagamento de pessoas. E aí, se passa, existe, junto com o Tribunal de Contas, que ele fiscaliza, processo, o prefeito pode ficar aí respondendo, o prefeito pode ser cassado, o governador pode ser cassado. Tudo isso é a gestão das pessoas que você vai ter dentro da administração pública e, infelizmente, né, sempre tem um jeitinho brasileiro aí, mesmo que de forma negativa, né, a grande maioria de jeitinho brasileiro vai de forma negativa, é, eles acabam contratando terceirizadas, contratando empresas de consultoria que vão atuar dentro do governo e que vão contratar as pessoas que seriam contratadas se não tivesse a lei da responsabilidade fiscal. Tá? Isso eu acho que eu até não tinha comentado na outra aula, mas é o que acontece. Aí às vezes você vai ver na prefeitura, tem lá um arquiteto, aí quando você vê, ele não é concursado da prefeitura, não tem nenhuma relação, nem cargo indicado, nada. Ele é de uma empresa que a prefeitura contratou e ele atua lá dentro. Por quê? A lei da responsabilidade fiscal não permite a contratação dele, mas ele é contratado através de uma empresa que fez uma licitação, e aí há todo o enredo aí que de qualquer forma vai fazer com que os recursos sejam gastos aí com essa pessoa, que às vezes exerce aí uma função mais política do que técnica, vamos chamar assim. Tá? Então, as empresas dependentes, aquelas não dependentes, tá? Apesar de não estar aqui, mas a não dependente é aquela que não precisa do dinheiro do Estado para se manter. Geralmente, a gente tem lá o banco, que ele tem aí o seu recurso, que ele acaba arrecadando, que é aí até um exemplo que a gente pode pensar. O Estado, como empreendedor,
ainda estou na revisão, né? Tá terminando aqui a parte da revisão aqui, mas o Estado como empreendedor, se a gente pensar lá nos princípios constitucionais que eu tinha falado, os 5 princípios, ele só pode fazer se tiver no princípio da legalidade. Ou seja, ele só pode exercer aí o papel de empreendedor se a lei permitir. Então, a lei permite que o Estado ele tenha as empresas estatais, seja mista, seja empresa puramente aí do governo, né? Ou seja, 100% do governo. Porém, isso daí está previsto na Constituição. Então, o presidente quer criar lá uma empresa estatal. Aí entra lá um deputado com uma ação, com impeachment por causa disso, não sei o que. Não, peraí. O juiz vai olhar, tá na lei? Tá na lei. Então pronto. Então é permitido. Tá? Só que quando é criado, isso até a gente tinha conversado na outra aula, precisa se observar sobre aí alguns princípios, como o princípio ligado ao interesse coletivo. Não é só criar uma empresa pública e beleza, né? Tem que se atentar ao princípio, se vai beneficiar a população como um todo, a questão da eficiência, da eficácia e da efetividade, ou seja, essa atuação realmente vai ser uma empresa que serve para alguma coisa ou é um cabide, né? Lembra que eu falei do cabide? Ou é um cabide? Ah, o que é o cabide? Cabide é quando você tem lá uma empresa pública que nomeia um monte de gente ou indica um monte de gente para trabalhar e as pessoas, na verdade, não trabalham. Então, e também não há resultado, né? O grande ponto é esse, não tem resultado. Tipo, tá lá, mas qual é o resultado que essa empresa pública traz? Traz gasto só, né? Mas resultado efetivamente nem sempre a gente vê. Por isso que até eu achei interessante quando eles colocaram essa matéria do EAP no plano de curso, que vocês são os primeiros aí a ter, que vocês estão na nova grade, porque as pessoas quando fazem o técnico, somente os mais novos, eles não têm noção nenhuma, às vezes nunca fizeram o concurso, e vai fazer o concurso, ele não tem noção nenhuma sobre isso. Ou ele vai fazer estágio na prefeitura, também não tem noção nenhuma. Então, é uma possibilidade aí de já abrir a cabeça, a mente do pessoal, não só aqui, né, na Baixada, mas São Paulo lá, existem cidades que contratam só os estagiários do técnico da ETEC, até uma proposta aí para a cidade também, porque eles acabam contratando do superior, mas estava rolando lá um trâmite para tentar também contratar o estagiário da ETEC para trabalhar na prefeitura, que aí ele, como ele já tem o campus, né, acaba ficando complicado aí de tirar o campus, mas é uma possibilidade e você vai trabalhar, por mais que não seja na área pública, mas você precisa entender quando você for lidar com o setor público, como é que a coisa funciona. Porque você vai ajudar uma empresa, vai trabalhar numa empresa, vai ter a parte burocrática. Vai abrir a sua empresa, vai ter a parte burocrática. Então, tudo isso acaba aí impactando na sua rotina. Em algum momento você vai ter que ter relação aí com o governo, seja Receita Federal, seja Prefeitura, tá? Por isso que eu acredito que eles reformularam indicando essa matéria, esse componente que antes não tinha. Eu, por exemplo, no mês passado, eu tive que resolver um negócio na Receita Federal da empresa. Tinha mudado uma lei e ela tinha mudado alguns CNAEs. O CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, tá? Acho que vocês já devem ter visto isso na aula de legislação. Então mudou o CNAE e eu tive que ir lá para poder alterar o meu CNAE, só que eles mandaram tipo um comunicado pelo site da Receita lá e disparou para mim um aviso para poder ver a minha situação. Então, acabou até que o contador que resolveu, porque ficou pendente isso daí, que eu não sabia dessa mudança. Então, em algum momento da vida, vocês vão acabar tendo esse contato aí com o governo. Bom, outro ponto que a gente trabalhou, está acabando agora a revisão,
Outro ponto que a gente trabalhou, que esse aqui é praticamente o último, que o próximo já entra aí no que a gente vai falar hoje, foi aí a parte das agências reguladoras, tá? Então, as agências reguladoras, elas são entidades aí que vão fiscalizar, que vão regrar o mercado. Quando eu falo regrar o mercado, não pode a TIM chegar e ofertar para a Gabriela 20 gigas e, na verdade, quando chega em 10 gigas, a TIM suspende o serviço. Não pode. Não pode o plano de saúde da empresa do Marcelo falar que cobre lá a internação e se precisa de internação faz a maior burocracia e fala que não dá. Então, tudo isso a agência reguladora que vai controlar, que vai acompanhar. Tá? A ANS lá de saúde, que eu tinha até dado o exemplo, que eu também tive problema já com isso. Problema que eu precisei da Anatel também por conta do plano que eu tinha, que eles quiseram cobrar lá e não tinha nada que cobrar. Então, o SUS, você não tem. Você pode até reclamar do SUS, sabia? Você pode entrar lá e reclamar, mas é complicado, porque aí, no máximo, eles vão disparar para a Secretaria de Saúde, seja municipal, estadual, dependendo de onde você for atendido, para que eles possam dar uma resposta, mas eles vão te dar uma resposta bem genérica e você vai acabar aí não tendo seu problema resolvido. Porque quando é plano de saúde, lembra que eu falei? Tem a suspensão. E aí a suspensão é o medo deles, porque se não existisse a agência reguladora, cada plano ia oferecer o céu, quando você fosse precisar dele, ele ia te dar nada. Então tem a agência de combustíveis aí, né, de petróleo, a de energia elétrica. Agora, algumas cidades decretaram a questão solicitaram, né, para que não fosse cortada a energia, a água, porque a gente está na pandemia e é uma coisa que precisa aí, né, eles verem como é que vão fazer. Então, as pessoas também, se tem o decreto aí, podem conversar com a empresa, ou podem ir a Enel, né, na Anel, para poder conversar. Na verdade, a Enel é de São Paulo. Então, aqui eu já até tinha falado agora, né, que a agência reguladora ela vai disciplinar o mercado e vai regulamentar. E aí, o último conteúdo aqui, que vai entrar até no assunto da aula de hoje, quem entrou depois aí perdeu, hoje a gente vai falar sobre os sistemas, os serviços sociais autônomos, tá? Que são aí do sistema S. Que é essa última parte sobre o primeiro, o segundo setor. Vocês já esqueceram que eu tinha relembrado aí o que é o primeiro e o segundo setor? Ou ainda lembram? Alguém ainda lembra? Ó, Breno, eu tô fazendo a revisão, cara, do que eu dei na última aula. Eu vou entrar agora na matéria nova. O que você lembra aí? Deixa eu ver o que você está escrevendo. Peraí. Primeiro setor, segundo setor. Porque isso é justamente o assunto que Primeiro vai setor dar é o governo. gancho para a gente poder. Peraí, que a gente poder chegar na matéria nova. Deixa eu ver o que você escreveu. Eu tô deixando o vídeo aqui. Deixa eu ver. O primeiro setor é o governo. Isso, governo. E o segundo é o mercado aí, né? Isso. O primeiro setor é o governo. O segundo é o mercado. Quando eu falo mercado, são as empresas públicas, né? Que a Gabriela colocou aí. São as empresas privadas, desculpa. Então, assim, vai o governo brasileiro aí, primeiro setor. Grupo Pão de Açúcar, segundo setor. Grupo Mendes, segundo setor. Apesar de ter gente que fala que ele é o primeiro setor em Santos, mas todas as empresas privadas fazem parte do segundo setor. E o terceiro setor, que foi onde a gente falou na semana passada, eles são aí as ONGs, né, as entidades aí não governamentais, sem fins lucrativos, que elas não têm relação direta com o governo. Tipo, o governo não pode ir lá e criar uma ONG.
Ele pode apoiar, ele pode destinar verba, tal, mas ela não tem é, diretamente vínculo com o governo, tá? São entidades privadas e elas atuam aí por iniciativa própria. Por isso que existe ONG de tudo quanto é coisa, né? ONG de defesa animal, ONG que apoia as crianças, tem ONG de tudo quanto é coisa. O Camp, ele mas depende, o Jéssica, porque eu não lembro se tem uma lei ou se quando a pessoa, né, tipo, os idealizadores vão criar o camp, se eles que vão escolher o regime lá, porque eu vejo alguns campos como associação, eu vejo outros campos como empresas comuns assim de até recrutamento, outros como cooperativa. Vai depender da forma que eles fazem, porque tudo isso vai interferir na questão de imposto, se vai ter imposto ou não, tá? Mas o Camp porque ele é uma entidade não governamental, para estatal ele acaba atuando aí em áreas que o governo não atua. Por exemplo, o governo poderia estar criando um programa, não precisa nem ser nacional, um programa municipal de inserção ao mercado dos jovens. Tira lá, reduz o imposto sobre as empresas e as empresas são obrigadas a contratar uma pessoa. Aí o governo pode estimular. Como o governo não consegue fazer isso, até para fiscalizar tal, então o Camp ele surge como essa opção. Aí foi criada a lei lá do menor aprendiz, foi criada a lei que permite que você faça a contratação de até 5% aí do seu quadro e também dos jovens na idade de 14 a 24 anos, né, 23 anos e 11 meses. E, e aí você dá essa oportunidade. Então o Camp ele entra aí nisso, tá? E aí elas prestam aí uma atividade de serviço público, de interesse público, mas lembrando que não estão vinculadas totalmente ao governo. Às vezes a relação deles é tão próxima que as pessoas acabam confundindo, acham que é um órgão ligado ao governo, à prefeitura. Que hoje, né, já tem muito mais empresa aqui nas cidades da Baixada. Mas quando eu era do campus, é, caramba, acho que foi em 2005, 2004, por aí. A gente basicamente tinha a prefeitura como maior contratante e pouquíssimas outras empresas, que eram empresas pequenas que as pessoas mal tinham chance de efetivar. Porque tipo, o quadro era aquele que o cara tinha de funcionário. Existiu uma empresa até grande que ela contratava muita gente, mas ela faliu e ainda roubou uma porção de dinheiro do povo que ela administrava bens e condomínios. Nossa, que deu o maior rolo, mas ela eu acho que era a maior assim que mais contratava o pessoal do campus. Contratava assim, efetivava. Mas aí a prefeitura, agora com o tempo, né, como mais empresas chegaram, mais empresas fazem essa parceria com o campo. Então a prefeitura até deixou um pouco menos assim de ser tão concentrado nela a contratação do pessoal. Porque você andava pela prefeitura, parecia que você estava no desfile de uniforme, porque era tudo quanto é lado o povo com uniforme do campo. Ainda tem, né, hoje em dia, mas já reduziu. Pode falar, Alexandre. Professor, boa noite. Noite. Para ter tantos jovens assim trabalhando nas empresas hoje em dia, acredito que tenha sido criada alguma lei, alguma coisa para poder absorver esses jovens, certo? Ou é um projeto das Foi. empresas? É a lei que eu falei do menor aprendiz. A lei do menor aprendiz, ela foi criada justamente para poder dar essa oportunidade para que os jovens conseguissem entrar no mercado de trabalho. E aí, eu não me recordo agora o número, mas ela fala que de 14 a 24 a 23 anos e 11 meses, né? Não é 24 anos. 23 anos e 11 meses, as empresas lá têm, por lei, a obrigação de contratar. Se ela tiver um número X de funcionários. Aí, por isso, um exemplo, quem é da Panko aí, que a Panko contrata. Eu até estava falando isso esses dias com o cara da dono da construtora. Eu falei, meu, eles não vão contratar
porque eles são bonzinhos, porque a Panko gosta lá que você vai lá tomar café com o Panf deles. Eles vão contratar porque a lei obriga. Então, para eles, eles sempre contratam da ETEC de São Vicente, às vezes do Escolástica. Mas por quê? Porque já é mais cômodo contratar da ETEC de São Vicente, porque já tem um contrato, já tem todo o modelo. Então, existe uma lei que obriga. Aí depende da entidade, né? Se ela vai contratar via Camp, se vai contratar via CE, via Nube, outros órgãos, aí, outras entidades, né, vamos chamar assim, foram surgindo além do Camp. Até porque o CIE é uma entidade aí que atua no Brasil inteiro, e os campi geralmente são municipais ou regionais, né? Então, eu falo regional porque o de São Vicente, por exemplo, ele manda muito jovem para trabalhar em Santos. Mas não tem assim um camp nacional que o cara tá aqui, ele consegue ser indicado ou transferido para uma outra cidade, se precisar. O que tem é o que está na cidade. Eu lembro que meu primo, quando ele era do camp, o meu tio foi morar em Curitiba e ele acabou ficando morando com a gente, com os meus pais, comigo lá, a gente era adolescente. E eu era do camp, ele era do camp, e aí os pais dele estavam morando em Curitiba. Aí depois de um ano que os pais voltaram, e ele acabou indo morar com os pais, mas se ele tivesse ido embora, ele tinha perdido, entendeu? Então é uma questão de lei mesmo. Mas essa lei até que por um lado, né, pensando nessa forma que aconteceu com o seu primo, seria legal se tivesse como remanejá-lo na cidade onde os pais foram morar, né? Mas eu tava pensando aqui na questão da família, né? Por exemplo, se ele fosse mudado para outro lugar e morasse aqui, mas foi o inverso que aconteceu do seu lado. É. Mas voltando a esse negócio da idade, eu acredito que só tenha validade para mulher, porque assim, eu vi muitos jovens que quando estavam para completar a maioridade tinham que, a não sei que mudou agora, né? Tinham que se alistar e eles eram dispensados do serviço, mas depois não retornavam, né? Ah, também tem isso, o Alexandre. No caso de homem, né? Aí já é diferente o funcionamento, porque chega perto dos 18 anos, tem que se alistar. Então, até o camp, quando tem essa questão de exército, eles acabam ou esperando para o jovem ser liberado, ou eles acabam, tipo, se ele já está vendo para dispensar tal, porque é um problema mesmo que tem. Nesse caso, sim, mas depois que o jovem é dispensado, ele pode ser chamado também. Aí pode ser chamado, claro, se ele não foi antes, né, ele pode depois. Porque muitos, por isso que aí a gente tem, né, a principal fase aí, ou categoria que está desempregada, seria a do jovem. E aí também isso acaba contribuindo. Verdade. Mas até por isso, na ETEC a gente tem um público muito misto, assim, porque muitos jovens vêm em busca de colocação profissional, em busca de indicação para estágio ou aprendiz, porque às vezes ele foi do camp antes, aí teve que sair por causa do exército, aí foi dispensado, aí acaba voltando para tentar uma colocação. Mas essas entidades do terceiro setor, elas acabam ajudando nisso. E aí tem várias, né? Não é só o camp, mas tem atividade, por exemplo, de ensino, não ligada ao governo, tá? Que aí dá capacitação para que o jovem possa tentar fazer a sua recolocação ou até ingressar na faculdade aí, beleza? E tem o último, para a gente entrar no conteúdo aí de hoje, ó. Já fiz essa revisão aí, ó, foram 10 slides. O último é o quarto setor, que a gente também tinha comentado na semana passada. O quarto setor, ele está ligado à economia informal, e a economia informal é aí o que a gente tem, infelizmente, nesse período, o que está mais crescendo. E é até o que chamam, né? Não sei se já ouviram isso, de. Nossa, essa cadeira tá tão ruim. De uberização. Uberização. Eu vou escrever aqui essa palavra. Uberização. Uberização. O que é a uberização? As pessoas estão trabalhando sem vínculo,
se você parar para pensar, o entregador, aqui na nossa região não tanto, tá? Talvez em Santos sim, mas lá em São Paulo, o entregador, ele tá entregando numa bicicleta que é do aplicativo Bike Itaú. Eles têm opções lá para quem é entregador também. Aí ele tá entregando com a Bike Itaú para o aplicativo, sei lá, o iFood, o Uber, e que também ele não tem vínculo nem com a empresa da bicicleta, mas ele paga lá, ele tem a questão do contrato com eles, nem vínculo com a empresa que faz a entrega do aplicativo, e ele não tem vínculo com nada, então tipo, é ele com ele mesmo. Se tiver acidente e tal, agora na pandemia tivemos muitos problemas aí com questão de entregadores e também houve um aumento. Foi até quando eles fizeram a greve lá, uma manifestação, porque eles estavam reclamando por questão de estavam sem nenhum suporte, sem local para comer, e aí toda uma situação. Então, por isso que eu peguei até São Paulo como exemplo, porque criaram alguns pontos para que essas pessoas conseguissem ir ao banheiro, se alimentar de uma forma, né, mínimo assim, de decência. Ainda tem muito que melhorar, mas vamos colocar aí o mínimo porque é, antigamente, né, aqui na região mesmo, às vezes eles param e comem na rua. Às vezes eu passo 5 horas que eu venho de São Vicente, a galera que é do McDonald's entregador que tem do lado da ETEC de Praia Grande, eles estão sentados no chão lá e estão comendo. Tipo, em frente ao McDonald's, ou do outro lado da Kennedy, eles estão sentados comendo. E aí, se tocar o aplicativo, eles já correm para poder entregar. A manicure também, o Tayana. Ela é uma economia informal. O governo criou os MEIs, né? E aí a gente está falando disso, até pegando aí um pouco da aula do DMN, o MEI é justamente para poder formalizar é, essas atividades que a gente tem mais comum. Então, por exemplo, o motoboy, ele está no MEI? Ele está no MEI. Ele pode ir lá e se formalizar, R$ 50, aí 50 e poucos reais por mês. Ele tem o INSS dele. Se ele tiver problema, precisar se afastar, ele dá entrada no INSS. De repente teve um acidente. Se ele não tiver o MEI, ele vai ficar lá sem receber e sem dinheiro, porque o aplicativo não vai pagar. Agora, se tiver o MEI, ele consegue ter acesso a isso. A manicure, vamos supor que ela ficou grávida. Aí tá lá aquele período do barrigão, já não dá mais para ficar andando e tal, indo atender os clientes. Agora na pandemia, então, com risco de contaminação, ela entra lá com auxílio maternidade. Aposentadoria, mesma coisa. Então, o MEI ele vem até como uma forma aí de pegar esses informais, né, do quarto setor e trazer eles para o segundo setor com um valor bem acessível, porque R$ 50, se a gente for pensar, por mais que agora tá mais complicada a questão de movimento, de quem é prestador autônomo aí, mas é uma garantia que a pessoa tem. Eu até já vi pessoas pagarem o carnê do INSS por conta. E aí, quando elas ficaram sabendo do MEI, eu já tive vários casos em alunos que eu dava aula no Via Rápida. Aquele mesmo Via Rápida que eu falei que está com curso aberto, lá que eles estão pagando para o pessoal estudar. Desde 2012 que eu dou aula no Via Rápida. E aí eu já tive vários casos assim de senhoras, que às vezes elas eram faxineiras, diaristas, hoje até é o dia da diarista, né? E elas pagavam o carnê. Então era R$ 50 o MEI e o carnê era 90. Aí elas ficaram sabendo, começaram a entrar no MEI. Então, tipo, elas pagam a contribuiçãozinha do MEI, tem lá todas as garantias. Também você pode até ter conta jurídica, pode pegar dinheiro lá no banco. O banco tem linhas de crédito que ele acaba também oferecendo. E aí é uma opção, tá? Então, o quarto setor aí, ele é a última parte aí da revisão que entra nessa questão das entidades paraestatais. Tranquilo essa parte da revisão. Isso daí foi do dia, acho que foi dia 13 de abril, deixa eu olhar. Foi dia 13 de abril mesmo. Hoje é dia 27. Eu vou colocar um vídeo já para dar a introdução no que a gente vai começar a trabalhar, porque agora a gente vai entrar aqui, ó, no serviço social
serviços sociais autônomos, que é do Sistema S, tá? Que aí o Sistema S é o foco de hoje, que entra também nessas atividades aí, nessas entidades paraestatais, que são entidades que também exercem papéis aí importantes, papéis de apoio ao governo, né, ou de onde o governo às vezes não atua, ou junto com determinados segmentos da economia, eles vêm para trazer tanto questão de educação, bem-estar, de apoio, suporte. Então eles foram criados para isso. A gente vai ver isso agora. Para começar, eu vou colocar o vídeo e aí eu vou deixar o link aqui, mas eu vou colocar ele aqui na tela. Só deixa eu copiar para vocês, porque eu já tenho ele aberto aqui. Eu vou deixar aí, eu vou até parar a gravação, porque aí eu começo de novo já falando do Sistema S. Para poder